Amigo, veja isso aqui. Interessante. Quando a pessoa ela é internada em um hospital público, vamos imaginar aí um hospital estadual, da rede estadual de saúde, e ela é assassinada dentro do seu leito, enquanto paciente. Ela é assassinada. Isso gera responsabilidade civil do Estado, que afinal de contas teria falhado em garantir a segurança desse paciente? Sim ou não? Fica comigo nesse vídeo. Vamos até o final. Ele é muito importante para a sua prova. Você verá que existem detalhes que a banca pode trazer para que você responda. Vamos lá. Vamos entender a situação e o caso concreto aqui é o seguinte. Uma pessoa, ela foi baleada, alvejada a tiro em um local qualquer, uma praça pública, e foi internada nesse hospital da rede estadual de saúde. A situação emergencial, de início, ela foi contornada, a situação ficou estável. No dia seguinte, houve nova investida contra esse paciente. Alguém adentrou o hospital, localizou esse paciente, efetuou vários disparos que foram letais desta vez e o paciente foi a óbito. O que está sendo cobrado do Estado é a responsabilidade civil por não ter oferecido o mínimo de segurança ou vigilância no local. Veja que quem adentrou esse hospital e efetuou vários disparos contra o paciente, que foi a óbito, repito, essa pessoa não foi identificada por ninguém. Ninguém sabe dizer ou soube dizer à época dos fatos quem era essa pessoa. Não havia um registro qualquer, não havia imagem, não havia um relato, nada. Ninguém sabe quem entrou lá. Porque não tinha uma vigilância, não tinha um mínimo no local, uma recepção que obrigasse a pessoa a se identificar para adentrar o hospital, não tinha nada disso. Essa situação está sendo cobrada do Estado, que teria sido omisso em oferecer pelo menos um patamar mínimo de vigilância ou segurança para os pacientes que lá estão. Essa é a situação. Bom, visto então qual é o caso concreto, a situação em si, vamos verificar o nosso arsenal jurídico que trata desse tema, responsabilidade civil do Estado. Nessa situação, o primeiro ponto jurídico é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Pode ver aqui do meu lado, tá aí. Verifique que ele vai falar da responsabilidade civil objetiva do Estado. Isso quer dizer que para que aquele que sofreu o dano, a vítima, ela não precisa comprovar que o Estado teve culpa. Não, basta comprovar que ocorreu um resultado e que houve um nexo causal de acordo com a conduta do Estado, que pode ter sido omissiva ou comissiva. Neste nosso caso aqui, uma conduta omissiva, porque o Estado não forneceu o mínimo necessário quanto à vigilância ou segurança do paciente que estava internado dentro de um hospital público estadual. Agora, vamos pensar aqui com calma. Não está dizendo aqui, ninguém está dizendo que o Estado tem o dever de cuidar do paciente com a segurança que se espera, por exemplo, de um banco. O paciente não está internado dentro de um cofre do Banco Central para que tenha direcionado a ele a máxima segurança. Não é isso. O que está se questionando e atribuindo, sim, através da ação e do recurso que estamos analisando, responsabilidade ao Estado, é por não ter fornecido o mínimo. Vamos lembrar, já dissemos aqui no início deste vídeo, que a pessoa que adentrou o hospital com arma, matou, ceifou a vida de um paciente com vários tiros lá dentro do hospital, essa pessoa não foi sequer identificada. Ninguém sabe dizer de onde veio, quem é, nada, não há um registro sequer. É isso que está questionando. Vamos lembrar que o hospital não é banco e o paciente não estava internado, lembramos aqui, dentro de algum cofre do Banco Central, por exemplo. Não é o caso. Há extremos, máxima segurança e ausência absoluta de uma vigilância mínima. O Estado está sendo responsabilizado por isso, por absoluta omissão quanto à vigilância ou segurança dos pacientes. E o arsenal jurídico disponível na nossa legislação para tratar desse assunto, ele é bem mais extenso. Eu quero que você verifique aqui. Antes, eu quero que você se inscreva no canal,
para que não perca nada de mais relevante para a sua prova. Vamos lá. Você vai ver aqui que no artigo lá 186 e 187 do Código Civil, lá na parte geral, ele fala lá em ato ilícito e cometimento de falta que gerem dever de reparação civil. E no artigo 927 do Código Civil, que você também pode ver aqui, os 3 artigos, o 927 faz um link entre eles. Resgata esse conceito dos artigos 186 e 187 para responsabilizar o causador do dano, independente da existência de culpa, quando se trata de responsabilidade objetiva, como é a situação do Estado, já visto aí no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E seguindo essa mesma linha, você pode conferir aqui do meu lado o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai traçar e caminhar no mesmo sentido, dizendo da responsabilidade civil objetiva por parte daquele que causa o dano. Nessa situação aqui, o fornecedor. Em que pese seja um hospital público, ele é um fornecedor, sim, na linha da saúde. O paciente que lá se internou merecia, sim, ser tratado com um pouco mais de atenção. Não houve isso. Lembrando, não houve a vigilância mínima nem para identificar a posteriori quem foi o causador do dano, quem tirou a vida do paciente. Eu quero lembrar aqui aos senhores que existe sim na doutrina quem diga da necessidade de se comprovar a culpa do Estado em caso de omissão, o que seria aí uma responsabilidade civil subjetiva, aquela que precisa se comprovar a culpa para que se atribua a responsabilidade. Mas não é o caso de levarmos isso em conta para a nossa prova. Por quê? A Constituição Federal fala em responsabilidade civil objetiva, as nossas leis, como vimos aí, acabamos de ver, falam em responsabilidade civil objetiva e o STJ, assim como o STF, marcham nesse sentido, estão alinhados nesse particular. Então, em que pese a existência, repito, de doutrina em sentido contrário, prevalece na Constituição, nas nossas leis e nos nossos tribunais superiores que a responsabilidade civil do Estado, nesses casos, aqui, nesse caso tratado no nosso recurso especial, é uma responsabilidade civil objetiva. E o resultado final do julgamento não poderia ser outro. O Estado foi responsabilizado e você deve ficar atento a essa situação, especialmente quanto ao arsenal jurídico e a possibilidade de discussão do assunto quanto à doutrina contrária, que fala em responsabilidade civil subjetiva. Não podemos ignorar isso, embora não seja o que prevaleça. Boa sorte a todos, continue estudando e boa prova.